Vamos orar juntos? Que bom que você crê, que bom que você, por crer, enviou seu motivo de oração. A Bíblia diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então, crendo que o Pai nos dará coisas boas, vamos interceder. A Ana Carvalho pede pela Dora, que foi para o hospital com muitas dores, e que Deus tenha misericórdia dela, pois os médicos dizem que o seu estado é muito grave. O Hércules Alcântara pede pelo irmão Reginaldo, do conjunto Peregrinos, da Igreja Batista do Murumbi, que fez uma cirurgia na cabeça. A Luciana Lugarese agradece as orações dos irmãos, pois a sua irmã está melhor e não sentiu mais dores nos rins. Nós louvamos a Deus porque estivemos intercedendo por ela no último domingo. A Valéria Ribeiro pede pelo seu tio Jair, que está com problemas de saúde. A Severina agradece, pois fez exames e tudo correu bem. Amém. Pede pelo seu genro que está vindo da Bahia para São Paulo e pede também pela sua família. Curtinaites e Sônia agradecem a Deus pelo seu grande amor por cada um de nós. O Rogério Bispo agradece pela recuperação da fratura no braço da sua esposa Vilce. Não será necessário fazer uma cirurgia. Que bom! A Karina, nora da nossa querida irmã Cleusa, agradece por conclusão da primeira fase no combate à enfermidade de sua mãe, Ângela. Ela colocou uma prótese, o que trouxe para ela muito aumento da autoestima e alegria. E ela então diz: obrigada, 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 obrigado, Senhor. E a Débora Baldi está pedindo pela sua vida e pela vida do seu marido, o Júlio. Que Deus abençoe e ilumine este casal. Eu quero convidar você para curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e, junto comigo, clamarmos ao Senhor. Leve consigo esses pedidos para, no decorrer dessa semana, estar louvando, agradecendo e intercedendo. Pai querido, eu quero colocar nas tuas mãos a Dora. Ó Pai, tu sabes das dores que ela está sentindo, da preocupação para com os seus familiares. Tenha misericórdia daquela vida, sê com os médicos que estão tratando dela, com a medicação. Ó Pai, cuida desta vida e que esta experiência possa produzir nela uma maior sensibilidade às coisas do reino de Deus. Também te peço, ó Deus, pelo Reginaldo, ó Pai, que fez uma cirurgia na cabeça. Ó Pai de amor, uma área tão delicada, que gera tanta ansiedade, mas que o Senhor esteja estendendo a tua mão e tendo misericórdia desta vida. Muito obrigado, ó Pai, pela melhora na irmã da Luciana. Ó Pai, ela não está mais sentindo dores, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor esteve agindo através da oração dos teus servos. Ó Pai, visita também o Jair, o tio da Valéria. Tu sabes dos seus problemas de saúde, problemas emocionais. Cuida da sua vida, Senhor. Tem misericórdia dele, ele que conhece a tua palavra. A Severina, Pai, também agradece, porque tudo correu bem naqueles exames que ela fez. E, ó Pai, atua na vida do seu genro que está vindo lá da Bahia. E, Senhor, guarda a família da Severina.
Ó Pai, muito obrigado pela vida do Curtinaites e Sônia, porque em dias tão difíceis eles aprenderam a agradecer. Ó Pai, o Senhor é amoroso e o Senhor tem cuidado deles e tem cuidado de cada um de nós. Pai, também te agradecemos porque a Vilce já está bem recuperada, ó Pai. Nós ficamos tão preocupados, mas ficamos preocupados desnecessariamente, porque o Senhor esteve sempre à frente, cuidando dela. Abençoa a Vilce, abençoa, Senhor, o Rogério, onde eles estiverem neste momento. Também agradecemos pela mãe da Karina, ó Pai, a Dona Ângela, porque ela já está vencendo mais uma etapa nessa sua recuperação. Continua dando a ela, Senhor, alegria, continua dando a ela uma autoestima que glorifique o teu santo nome. Visita a Karina também, seu filho, seu esposo, ó Pai. Eu te peço, Senhor, pela Débora, ela tem sempre pedido, Senhor, pelo seu casamento, pelo seu marido, ó Pai, que o Senhor esteja à frente deste casal, que o Senhor esteja dando sabedoria, sensibilidade, direção, cuidando da vida espiritual, da vida emocional, do relacionamento deste casal, para a tua glória, Pai. E todos aqueles, ó Deus, que estão participando deste culto, nós estamos orando ao Senhor. Tu sabes da intimidade de cada um, das lutas e das ansiedades, que o Senhor conceda vitória para cada um de nós, ajudando-nos a estar na tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti. Eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mau renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti
ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Queridos irmãos, eu gostaria de iniciar esta palavra agradecendo a todos aqueles que têm colaborado com a cesta básica, seja em dinheiro, seja em espécie. Até hoje, nesta terça-feira, dia 15 de setembro, nós distribuímos 14 cestas básicas e o mês ainda não acabou. Muito obrigado a você que tenha abençoado muitas vidas com estas suas contribuições. Eu também quero lembrar os irmãos que nós estamos recebendo aquelas fotos das pessoas que celebraram a ceia, para entender como é que você celebrou essa ceia. Nós temos essas fotos salvas e eu espero no próximo domingo mostrar todas elas, as ceias daquelas pessoas que participaram conosco. E como eu disse no último domingo, a partir do domingo que vem, nós vamos começar uma série aqui na igreja intitulada 40 Dias de Amor. Na realidade é uma campanha, 40 Dias de Amor, princípios de relacionamento de Jesus. E é um grande assunto, um dos mais importantes na vida cristã. E nós vamos estar usando este livro que eu já mostrei aqui, 40 Dias de Amor, Princípios de Relacionamento de Jesus. Eu gostaria que você adquirisse via internet, lá há tantas livrarias virtuais, e os preços que eu encontrei estão entre 20 e 22 reais. Então, participe conosco. Eu tenho certeza que vai fazer bem para a sua vida espiritual, vai mudar muitas coisas no seu pensamento. Então, domingo que vem a gente começa os 40 dias de amor. No último domingo, eu falei sobre a necessidade de fazermos um check-up da nossa vida espiritual, não somente na hora da ceia, mas com frequência, né? Para vermos como é que está o nosso relacionamento com Deus, da mesma maneira como nós fazemos com o nosso corpo, a gente faz um check-up periódico para ver se está tudo bem. E é uma expressão que a gente escuta com muita frequência, é assim: peço oração pela minha vida espiritual, né? Vida espiritual, né? E normalmente quando a gente pede oração pela vida espiritual é porque a gente percebe que nós estamos enfrentando algum problema em alguma área, não estamos como deveríamos estar, sentimos uma carência, sentimos até uma certa frieza em nossa vida, né? E pensando neste assunto, nas próximas 3 quartas-feiras, hoje mais 2, eu quero falar sobre esse assunto, problemas espirituais. Ninguém está isento de enfrentar um problema na sua vida espiritual. E hoje eu quero falar sobre as causas dos problemas espirituais. Na próxima quarta-feira eu falarei sobre os impactos dos problemas espirituais sobre a nossa vida, como eles impactam a nossa vida. E, finalmente, gostaria de encerrar esta série sobre problemas espirituais, tratando de como superar
os problemas espirituais. Então, eu espero que você participe, que você medite sobre este assunto, e se você tiver alguma colaboração nesta área, você pode entrar em contato comigo. Então, quais são as causas dos problemas espirituais? Você já enfrentou, está enfrentando ou enfrentará algum problema espiritual, porque ninguém está isento desses problemas. Bom, em primeiro lugar, as causas dos problemas espirituais têm a ver com onde você está, onde você se encontra, qual é a sua situação. Por exemplo, você pode ser uma pessoa religiosa, mas ainda não é convertida. Você pode até ter sido batizado. Você pode até frequentar a igreja regularmente. Você pode, inclusive, atuar na igreja. Você pode fazer algum tipo de trabalho na igreja. Mas você não é convertido. O cristianismo não se trata simplesmente de ser bom ou mal, de ter atitudes certas ou atitudes erradas. O cristianismo trata da nossa interioridade, trata do nosso coração. O cristianismo se preocupa mais com o que nós somos do que com aquilo que nós fazemos. E lá em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, nós encontramos textos que falam muito claramente sobre isso. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Olha só, uma pessoa morta para Deus. Não é à toa que nós encontramos muita gente que diz que não acreditar em Deus. Por quê? Porque ela está morta para esse tipo de realidade. É a morte espiritual. Quando Deus deu uma ordem para Adão e Eva, para eles não comerem do fruto da árvore do jardim, ele disse que no dia em que vocês comerem desta árvore, certamente morrerão. E a morte não foi meramente uma morte física, foi uma morte espiritual, porque a partir daquele momento eles fugiram de Deus. Isto é morte. Há muita gente que está alheia a Deus, não percebe Deus em nenhuma circunstância em sua vida. Lá em Efésios 2, 4 e 5, nós lemos: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. É a partir de uma união com Cristo. É a partir daquele momento em que nós chegamos para Deus e dizemos: Senhor Deus, eu sei que eu estou separado de Ti, eu tenho até dificuldade de acreditar nesta oração. Mas a Tua palavra diz que Jesus Cristo morreu para me trazer vida. E eu quero me unir a Cristo. Eu quero que Cristo seja o controlador da minha vida. Eu quero que Cristo venha habitar na minha vida. Eu quero seguir a Cristo como o meu orientador, como o meu modelo, como o meu Salvador. Então é através dessa união que temos com Cristo Jesus que nós somos salvos. Então, ser salvo, ser convertido, não é uma questão de adesão. Você pode frequentar a igreja, mas não ser um membro da igreja. Você apenas aderiu. Você gosta do ambiente, você gosta das músicas, você até conhece as nossas doutrinas, mas nunca se converteu, nunca entregou sua vida realmente a Cristo. Isso não é um ato mágico, não é algo difícil, não é? Basta você se prostrar diante de Jesus, falar com Ele, entregar sua vida.
Você não vai se tornar uma pessoa perfeita de uma hora para outra. Você não vai sentir lá um relâmpago na sua vida. Mas quando você sinceramente abre seu coração para Jesus, ele vai fazer parte da sua vida, ele vai entrar. Lembra, nós falamos aqui recentemente sobre a igreja do Apocalipse, a igreja Filadélfia, onde Jesus disse: eis que estou à porta e bato, não é? Jesus está à porta de todas as pessoas, querendo entrar, querendo fazer parte da vida das pessoas. Jesus está atento à sua vida. Nós encontramos também em Efésios 2:8, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. A conversão é resultado de um presente de Deus. Não é o que eu faço, a partir de agora eu vou ser uma pessoa melhor, a partir de agora eu vou frequentar a igreja. Não é nada que nós podemos fazer para nos salvar. Se fosse assim, Jesus não teria vindo. Ele veio porque não havia uma outra opção. Ele deu a sua vida, ele deixou a sua glória no céu, ele se autolimitou, ele foi crucificado numa cruz e ressuscitou. E ele está vivo querendo fazer parte da minha vida. Há uma máxima que a gente diz muito na igreja: filho de crente não é crentinho. Não é porque você nasceu num lar cristão que você seja cristão. Seu pai pode ser convertido e você pode não ser. Então, abra seu coração para Jesus, né? Não seja um mero religioso, sabe? Pessoa que frequenta a igreja, segue rituais, mas seja alguém que realmente abriu o coração para Jesus. Também, além de ser religioso, mas não convertido, há uma outra situação que revela onde você está. Convertido, mas estagnado. Há pessoas que, de fato, abriram seu coração para Jesus. Há pessoas que se converteram, se batizaram com convicção, pessoas que exercem fé em Jesus, mas de repente elas pararam, elas desanimaram, elas ficaram como aquela água que fica parada lá no poço, sem movimentação, não pararam de crescer. As pessoas se tornaram meramente religiosas. Então, eu vou domingo à igreja, eu vou assistir o culto, não é? E fica só nesta situação. Aliás, eu nem gosto muito da expressão vida espiritual, porque parece que a vida espiritual é alguma coisa à parte. Está aqui a minha vida e aqui está a minha vida espiritual. Não, nós somos uma unidade, nós somos um todo, né? A vida dos domingos, dos cultos, dos costumes, está inserida no restante da sua vida. A sua vida espiritual inclui o seu trabalho, inclui a sua família, inclui os seus estudos, inclui o seu lazer, inclui os seus hábitos. Você não pode ser uma pessoa que simplesmente se relaciona com uma instituição. Você precisa ser uma pessoa que tem um relacionamento vivo com Deus. Não é se relacionar com a igreja, simplesmente. A igreja não é intermediária. Nós vimos pouco a igreja. Nós nos encontramos pouco com os irmãos. Nós passamos a maior parte do nosso tempo envolvido em tantas coisas que não tem a ver com a igreja, mas a sua espiritualidade tem a ver. Você precisa andar com Deus. Interessante, né? A Bíblia fala: orai sem cessar. Como é que eu oro sem cessar? Eu oro sem cessar porque eu estou constantemente na presença de Deus. E não somente quando eu vou participar de um ritual na igreja. Então há pessoas que se converteram, mas são eternas crianças espirituais, não se desenvolvem, não crescem, não amadurecem, não dão frutos, nunca ganharam uma vida para Jesus, não servem de exemplo para ninguém. Lá em 1
aos Coríntios 3:1, o apóstolo Paulo fala à igreja dos Coríntios: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Há pessoas que são convertidas, mas são eternas crianças. Outra situação que prova onde nós estamos, que demonstra como vai nossa vida espiritual, é sermos convertidos, mas afastados, porque isso acontece. Há pessoas que se afastam do Evangelho, há pessoas que se afastam da igreja e muitas vezes se afastam de Cristo. Você sabia que o grupo que mais cresce no Brasil, o grupo religioso, é o grupo dos não religiosos? Há muitos desigrejados, esse neologismo aí, não é? Pessoas que estão fora da igreja. Aliás, há dois fenômenos nas igrejas cristãs, sejam católicas, sejam protestantes, sejam evangélicas, seja o que for. O primeiro fenômeno é o trânsito religioso. As pessoas não param na igreja. Um dia estão nesta igreja, outro dia estão na outra, e assim por diante. Eu me lembro, eu sempre cito este caso, eu tinha um aluno num seminário que de manhã ia numa igreja, à noite ia na outra, durante a semana ia na outra. É esse trânsito, né? As pessoas estão... eu vou naquela igreja que tem mais poder, vou naquela outra que a música é melhor, é mais animada, vou naquela igreja que é mais sofisticada, e não param. Outro fenômeno que acontece no meio evangélico é o abandono às igrejas. As pessoas estão abandonando, não estão simplesmente transitando entre igrejas, elas estão abandonando a igreja. É um êxodo religioso. E por que essas pessoas estão abandonando a igreja? Elas abandonam por causa de dinheiro, elas veem na igreja uma instituição para extorquir o dinheiro do povo, e infelizmente, por aquilo que nós temos visto por aí, não é? Pastores bilionários, nós temos pastores bilionários. Então, vem a igreja apenas como uma instituição para arrecadar dinheiro do povo. Então tem gente que abandona a igreja. Há pessoas que têm medo do fanatismo, essa é uma segunda causa, né? Toda militância, seja ela política, esportiva, religiosa, pode desandar ou descambar para o fanatismo. Então, e hoje a gente vê isso. O caso daquela menina que se submeteu ao aborto no Nordeste brasileiro, em que pessoas estavam ali na porta do hospital e a menina precisou entrar escondida no porta-mala. Isso revela um tipo de fanatismo. Não, eu não somente creio em certas coisas, eu não somente tenho certos valores, mas eu quero obrigar outras pessoas a terem os meus valores. E há muito crente chato, fanático. Então tem gente que não quer se tornar como um deles. Muitas vezes, e essa é uma terceira razão porque as pessoas têm se afastado da igreja, é que elas se tornam em ambientes infantilizadores. O que eu quero dizer com isso? As pessoas são tratadas como se fossem crianças. Certas igrejas que não promovem crescimento. Certas igrejas que não desenvolvem o senso crítico das pessoas. As pessoas acreditam em tudo, em qualquer coisa. Nós temos muitos evangélicos terraplanistas. Nós temos muito evangélico aí lutando contra a vacina, atacando as questões envolvendo a pandemia. Não tem senso crítico. E ambientes que tiram a autonomia das pessoas. Quer dizer, eu não decido, alguém vai decidir por mim, a igreja vai decidir por mim, o pastor vai decidir por mim.
Você vai na igreja e o pastor fala assim, vira para a pessoa do seu lado e diga, eu te amo. Espera aí, como assim? Uma pessoa que eu nunca vi, eu vou lá dizer, eu te amo? Será que ela sabe o que significa amar realmente uma pessoa? Quais as implicações deste amor? Então, quando uma pessoa disser para você, eu te amo, numa dessas cerimônias, diga assim, já que você me ama, você podia me emprestar R$1.000 aí, porque eu estou numa dureza danada? Vamos ver se ela ama mesmo. Outra razão pela qual as pessoas se afastam da igreja é porque muitas vezes a instituição é usada como se fosse uma muleta. Depois de 7 encontros, venha em 7 encontros do amor renovado e o seu casamento vai mudar, seu marido vai mudar, né? Tudo é culpa do diabo, o diabo é que é o culpado. Então, as pessoas não assumem a sua vida e usam a religião como uma muleta. Tem um problema, é o diabo que está me atacando. E tem muita gente que não aceita esse tipo de pensamento. E também a decepção ética. As pessoas ficam decepcionadas com o modo como agem certas lideranças religiosas. Ainda hoje eu estava lendo no jornal alguém mostrando uma mansão lá em Campos do Jordão de um pastor desses bilionários, só que não paga imposto, não paga IPTU, porque aquela mansão está em nome da igreja. Esse é um direito de lei, mas para propriedades que servem como moradia, e não uma mansão em Campos do Jordão. Em tantos casos assim, né? Tem pastor aí sendo chamado de mala cheia. Então, essa decepção ética. Então as pessoas se afastam. Às vezes tiveram um problema com alguém, problema com o pastor, problema com algum outro membro, uma intriga, uma dificuldade, um mal-entendido, e se afastam. São convertidas, mas se afastam. E para essas pessoas, Jesus, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nós lemos, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de reunir-nos como igreja. A igreja não é um lugar perfeito. Mas você, como membro da igreja, você vai estar ali no meio. E se você, como cristão, perceber que alguma coisa está errada, você vai apontar, você vai exortar, você vai corrigir, você vai ser um exemplo. Agora, além de onde você está, há uma segunda causa para os problemas espirituais, é aquilo que você faz. E o que é que nós fazemos que pode causar problemas espirituais? A primeira coisa é o pecado. Pecado é tudo que destrói o projeto de Deus para a nossa vida. Há muitas pessoas que têm uma ideia de Deus como se fosse assim, um sujeito cheio de manias, que gosta de tudo que eu não gosto, e que não gosta de tudo que eu gosto, sempre impondo regras, aquele sargentão celestial. Não, meus irmãos. O pecado está relacionado com a nossa felicidade. Deus odeia o pecado, porque o pecado prejudica a sua obra-prima, que somos nós. O pecado nos destrói. Pense em todos os fracassos, em todas as tragédias, todas as situações que arruinaram vidas, e você vai encontrar
o pecado ali presente. O pecado é pecado porque ele nos prejudica, ele rouba a nossa paz, ele destrói relacionamentos e tantas outras coisas. Então o pecado gera problemas espirituais, porque ele nos afasta de Deus. E como eu já disse aqui no último domingo, nós pecamos em pensamentos. Imagine se todos conhecessem aquilo que nós pensamos. É uma grande bênção que as pessoas não podem ler os nossos pensamentos. Nós pecamos em pensamentos sem dominá-los, sem controlá-los, sem discipliná-los. Nós pecamos em ações, coisas que nós fazemos, atitudes. E nós pecamos também em omissões. Nós pecamos por aquilo que a gente deixa de fazer. A Bíblia diz lá em Tiago 4,17 que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós pecamos, nós fazemos aquilo que a gente faz, pecado, moralismo. O moralismo tem uma característica, é uma moral seletiva. Não é todo erro, eu seleciono aquilo que eu considero certo e omito o que está errado. Por exemplo, o cara ataca a corrupção, mas é uma pessoa preconceituosa. Para ela, preconceito não tem problema. Eu conheço muitos cristãos cheios de preconceitos, de todo tipo. Isto é moralismo, que é o oposto de ética, porque a ética vê o mal é mal, o mal não é seletivo. Eu não escolho o que eu considero ser certo ou errado. A ética está aberta. Muitas vezes nós somos dogmatismo. Nós aderimos a uma doutrina, a um ensinamento, sem pensar nela. Eu não reflito, ou a uma ideia, a um comentário. Eu não chego para ler. Recentemente eu mandei um artigo para um grupo do qual faço parte e algumas pessoas me bombardearam por aquele artigo. É um grupo que, inclusive, estudou comigo no seminário. E eu perguntei, escuta, quem realmente leu do começo ao fim? Porque essa sua crítica não tem o menor sentido. Mas nós somos dogmáticos. Então, não importa. Se eu não gosto daquela pessoa, daquele partido, daquela ideia, eu vou atacar e não vou procurar aprender. E na fé tem muito dogmatismo, né? E legalismo. É aquela pessoa que vive atrás de minúcias. Tudo, isto é certo, está errado, pode, não pode. Será que eu posso usar piercing? Será que eu posso usar tatuagem? O crente pode tingir o cabelo, o crente pode usar chapéu, sabe? Esse tipo de coisa. Um contundente exemplo de legalismo é a religião judaica. Você sabia que no judaísmo, nos tempos de Jesus, haviam 365 mandamentos negativos. Ou seja, mandamento que começa com não farás. 365, um por dia. E 248 mandamentos positivos. Faça isso, faça aquilo outro. No total, 613 mandamentos. Deus deu apenas uma ordem, um mandamento, lá no Jardim do Éden, apenas um, e o homem não conseguiu cumprir. Imagine guardar 613 mandamentos. Então, assim, tem muita gente só preocupada se isso é certo ou se isso é errado. Como se a fé se realizasse em fazer coisas certas e erradas. A religião do certo e do errado.
também outra causa dos problemas espirituais é o que você pensa. Por exemplo, autossuficiência. Jesus disse no Sermão da Montanha: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. A nossa cultura é uma cultura dos que se fazem sozinhos. Elas admiram as pessoas autossuficientes, pessoas empreendedoras. Então é autossuficiente, eu me basto. E Jesus diz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pessoas que sabem que são dependentes. O pobre é pobre pela sua dependência. Ou seja, feliz aquelas pessoas que sabem que precisam de Deus. Eu não sou autossuficiente no plano espiritual. Não é a minha experiência, não é o fato de eu ser pastor, de ter feito seminário, nada disso. Eu preciso de Jesus. Aqui na IBVA nós preconizamos a interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Nós não somos autossuficientes e nós não somos totalmente dependentes, mas interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. Eu posso ajudar você, você vai me ajudar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então eu não posso ser autossuficiente. Lá em 1 Coríntios 10, 12, nós lemos: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. A soberba precede a ruína. Se você está se achando lá um grande crente, cuidado, você pode cair na próxima esquina. Então, a pessoa autossuficiente é que eu não preciso de igreja. Eu preciso. Eu posso ser um bom crente em casa, não preciso de ninguém. E aí eu me afasto da comunhão, me afasto da igreja. E esse é um passo para que eu me afaste de Deus. Dentro daquilo que você pensa, entra também o orgulho. A autossuficiência e o orgulho caminham sempre de mãos dadas. O orgulho é egocêntrico. O orgulho é autossatisfeito. Eu fiz isso, eu sei isso, eu já trabalhei nisso. Então o orgulho, ele é egocêntrico, autossatisfeito e autodestrutivo. Amargura. Naquilo que você pensa. A amargura é muito perigosa quando persiste na agressão, na falta de perdão, na vingança, aquela pessoa que mantém o ressentimento. A Bíblia diz assim lá em Hebreus 12:15, cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Valores distorcidos. Quais são seus valores interiores? O que é que realmente é importante na vida? Como você gasta o seu dinheiro? Como você usa o seu tempo livre, inclusive lazer? As suas energias mentais? Ou seja, o que você tem pensado bastante? A nossa sociedade valoriza o dinheiro, valoriza o sucesso, valoriza os prazeres, valoriza a popularidade. Mas a Bíblia diz: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E uma quarta causa para os problemas espirituais, primeiro eu falei onde você está. Depois eu falei o que você faz. Citei pecado, moralismo, dogmatismo, legalismo. Em terceiro lugar, eu falei no que você pensa. Autossuficiência, orgulho, amargura, valores distorcidos. E, finalmente, o que lhe falta? Muitas vezes, falta entendimento. Falta conhecimento bíblico.
Sabe aquela pessoa que diz assim, puxa, o que eu fiz de errado para eu estar com essa enfermidade? O que eu fiz de errado? Isso revela, sabe o quê? Falta de entendimento. Se você entendesse a Bíblia, como entende de futebol, como entende de política, como entende de investimentos, você sofreria bem menos. Então muita gente erra porque não conhece a Bíblia, muita gente sofre porque não conhece a Bíblia. Falta entendimento da palavra de Deus. Ela cai em qualquer lábia de líderes espirituais. Também falta alimento. Uma criança que não se alimenta, ela não cresce. O crente não cresce sem praticar exercícios. Exercícios espirituais. Você estuda a Bíblia? Você gasta tempo em oração, em meditação? Você conhece e exerce o seu dom espiritual? Você tem se alimentado? Falta também exercício. Pessoa que come demais, engorda. Não é? E você é a pessoa assim, quando você come muito, você sente aquela sonolência, vai dormir, né? E vai engordando porque não se exercita espiritualmente, como muita gente nessa pandemia tem engordado. Pessoas que não se alimentam adequadamente, não relaxam, né? Então falta exercício. Né? Pessoas que passam por um inchaço espiritual. Não basta apenas saber, é preciso praticar. Você tem vivido, você tem colocado em prática aquilo que você aprende, aquilo que você sabe, aquilo que você lê, aquilo que você ouve. Falta equilíbrio. Tem gente que está trabalhando demais, vive cansado. Isso afeta a nossa vida espiritual. Como eu citei, gente que come mal, gente que não está se exercitando fisicamente, está num estado físico ruim. Falta equilíbrio na sua vida. Falta equilíbrio. Falta compromisso. Compromisso. Compromisso para que a gente seja um verdadeiro discípulo de Cristo. Jesus disse que o verdadeiro seguidor tem que tomar sua cruz e segui-lo. O verdadeiro crescimento cristão deve ser precedido de um compromisso permitindo que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Falta poder do Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo, mas muitas vezes nós o entristecemos, nós o apagamos em nossa vida. Ele fica sem nenhuma capacidade de agir através de nós. O Espírito Santo quer nos falar, quer nos orientar, quer nos revestir de poder, mas nós estamos tão preocupados com outras coisas. E falta comunhão com o corpo. Nós precisamos conhecer o nosso irmão, amar, orar em favor dele. Nós precisamos ajudar o nosso irmão, encorajá-lo, desafiá-lo, exortá-lo, ensiná-lo, ministrar a eles. Este período de pandemia nos obrigou a fechar o prédio, a nos encontrarmos, não podemos nos encontrar, e só fazemos isso pela internet. Mas, meus irmãos, isso não é o natural, isso não pode continuar por muito tempo. Nós precisamos um do outro. Você não é crente apenas pela internet. O que nós estamos vivendo é uma contingência. E, em quinto lugar, uma das causas do problema espiritual são as lutas que você enfrenta. Nós enfrentamos lutas familiares, pais com filhos, filhos com pais que estão enfermos, e entre irmãos, são problemas familiares, enfermidades na família, problemas financeiros. Isso afeta a nossa vida espiritual, isso gera um problema espiritual, problemas profissionais, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão ganhando mal, pessoas que estão com medo de ser despedida do seu trabalho. Nós enfrentamos lutas físicas, nós enfrentamos doenças, enfermidades, dores
como nós temos ouvido tantos motivos aqui. As táticas de Satanás que anda em derredor, bramando como um leão, querendo nos devorar. O diabo fica jogando setas sobre a nossa vida. Então, ocasionalmente, nós vamos desanimar e cair. Não é anormal a gente passar por momentos de desânimo e até de queda. Mas nós podemos perder uma batalha, mas nós não perderemos a guerra. Se você está enfrentando algum problema, esteja certeza. Se você está sentindo frieza, desânimo, falta de interesse, não se acomode a isso. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, né? Perceba que esse desânimo pode ser por alguma razão. A enfermidade física afeta a nossa vida espiritual. Problemas financeiros, problemas de relacionamento afetam nossa espiritualidade. Mas você pode perder uma batalha, mas não vai perder a guerra se você prosseguir. Então, eu mostrei aqui 5 causas dos problemas espirituais. Onde você está? Você pode ser religioso, mas não convertido, convertido, mas estagnado, ou convertido, mas afastado. A segunda causa é aquilo que você faz: o pecado, o moralismo, o dogmatismo, o legalismo. Pode ser este problema por algo que você pensa: autossuficiência, orgulho, amargura, valores distorcidos. Você pode estar enfrentando um problema espiritual por algo que lhe falta. Pode estar lhe faltando entendimento, falta alimento espiritual, falta exercício espiritual, colocar em prática aquilo que você sabe, falta equilíbrio, falta compromisso, falta poder no Espírito Santo, falta comunhão com o corpo. E uma outra causa dos problemas são as lutas que você enfrenta. Lutas familiares, profissionais, físicas, satânicas e coisas que podem nos levar ocasionalmente a desanimar. Na próxima quarta-feira, nós falaremos sobre os impactos dos problemas espirituais. O que eles produzem? Eu espero encontrar você até lá, e a minha oração é que, através dessa série de palavras, você possa estar se reerguendo, que você possa estar se fortalecendo e você possa estar crescendo no Senhor. Vamos orar? Ó Deus querido, abençoa cada pessoa que está participando deste culto. Ó Deus, nós tratamos de problemas espirituais. Ó Deus, nós somos uma unidade. Nós entendemos que se estamos bem espiritualmente, isso é um componente importante para sermos pessoas realizáveis e felizes. Pai, o Senhor sabe quais são as causas daquelas pessoas que eventualmente estejam enfrentando problemas espirituais. Trabalha nessas vidas e, ó Deus, fortalece, faze da tua igreja uma igreja forte. Faze de cada pessoa aqui uma pessoa firme e constante no Senhor. Pai, estende a tua mão, dá-nos uma noite de paz, um restante de semana abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Amém. Queres desanimar-te? Já não tens teu fervor, de coração pesado, não creis em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor de tudo te supre seu favor, de tudo que careces,
favor. Exulta, ó crente, exultar ao Salvador, bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, eis com ternura exclama quem te deu salvação. Confia em mim somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Exulta, ó crente, exultar ao Salvador, bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. Por ele protegido, és livre e és feliz. Por ele protegido, és livre e és feliz. Por ele protegido. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor. Graça e paz, queridos.